O capítulo 1160 chegou e com ele descobrimos quem é o verdadeiro herói do incidente de God Valley e ao mesmo tempo quem são os verdadeiros vilões. Sem mais delongas, vamos para análise. O capítulo começa com o Tenryubito anfitrião expondo os prêmios da caçada humana, que além dos baús contendo as Akumas no Mi, também contém os outros escravos super raros, as outras lebres super raras que são integrantes do clã Dave, com os Tenryubitos odiando esse povo. E depois, quando temos um close, nos escravos do clã Dave, que aparentemente são pessoas que moram em God Valley, são naturais daí, vemos que dois deles são bem grandes e provavelmente são bucaneiros, o que faz a gente teorizar a possibilidade do clã Dave no passado, lá no Reino Antigo, ser um clã composto de bucaneiros. E talvez isso seja uma pista muito forte para explicar o corpo estranho de Barba Negra. Depois nós vemos a mãe de Teach e mulher do Shebek protegendo seu filho e a reação de um pequeno Marshal de Teach a tudo que está acontecendo, com a gente vendo que ela aparentemente era uma mulher normal, não tinha beleza de Shakuyaku, coisa do tipo, o que me faz crer naquela teoria de famílias arranjadas do clã Dave que eu mencionei na análise passada, sendo que depois nós vemos a visão do pequeno Marshal de Teach, que são os Tenryubitos retratados dessa maneira, como predadores, como bestas, como monstros. E essa percepção é muito interessante considerando o Marshal de Teach atualmente. Se a gente parar pra pensar, Barba Negra se tornou um Shichibukai e tudo bem, ele usou o seu posto para invadir Impel Down e depois para acessar Marineford, mas no momento ele tá tentando fazer acordos com o governo para fazer com que Hashinosu seja uma nação afiliada ao governo mundial. Sendo que vendo a reação do jovem Teach a como os Tenryubitos realmente são, isso me faz crer que essa percepção ainda não acabou. Ele tem, ardente no seu corpo ainda uma espécie de vingança contra essas pessoas, e talvez seja aí que houve uma quebra da sua personalidade e um momento onde ele se dividiu em várias personas que a gente considera, as três caveiras, as faces dele com dentes faltando, tudo isso pode ser advindo do trauma de God Valley. Depois disso nós vemos Saturne elogiando Garlin pelo seu grande achado, se referindo ao clã Dave que ele achou em God Valley, mostrando que realmente era um clã de interesse para a caçada dos dragões celestiais. E logo somos transportados para uma casa em God Valley com Dragon falando com aquela mulher moribunda e ela implorando para esse jovem marinheiro salvar os seus filhos. Então vemos uma imagem até bem pesada para os padrões de One Piece, de uma mulher morrendo e Dragon pensando o seguinte: mesmo que eu não os conheça, eu quero salvar essas crianças, mostrando realmente a essência desse personagem, Ele não conhece a mulher, ele sabe que ajudar ela será problema, mas ainda assim ele se compromete. E isso vai ficar muito mais visível daqui a pouco, porque agora os Tenryubitos dão início à caçada humana e a gente vê aqui que o Oda decidiu ser bem gráfico. Ele já tinha mostrado esse povo chorando e criança e tudo mais, mas agora ele coloca um homem empurrando um velho uma cadeira de rodas no meio desse balaio todo, mostrando categoricamente e com todas as imagens possíveis o grau de maldade dos Tenryubitos, com eles ainda tendo certa esperança de fugir por semanas e aí eles ficam livres, com a gente sabendo que isso não é verdade. E depois Eiichiro Oda é mais gráfico ainda, mostrando os Tenryubitos caçando um casal com o seu filho, com eles implorando por misericórdia e a gente sabendo que eles não terão isso aqui. Esse capítulo e na verdade esse incidente inteiro mostra de verdade quem são as pessoas na qual vale a pena lutar e quem são os vilões que vale a pena depor. Os dragões celestiais mais do que nunca precisam ser parados e eles são considerados o traste, o cocô do cavalo do bandido, o que me leva a crer que não haverá redenção para essas pessoas pela maneira que estão sendo representadas aqui, o que eu gosto muito. Eu não quero que chegue no final da obra e todos eles vejam quão merda eles são e eles participam do grande banquete. Eu quero genuinamente que eles sofram, que eles entendam quem eles são de fato e o que eles fizeram na própria pele. E eu acho que desde o flashback do Kuma
Akuma, isso já está sendo trabalhado e eu acho que é esse o caminho que o Oda vai seguir. Depois disso, pulamos para a Terra Sagrada e vemos os Tenryubitos reagindo, né, à caçada acontecendo em God Valley e falando aquelas paradas, falando que o Garlic é muito foda, que ele tá matando todo mundo. Mas além disso, vemos os Tenryubitos apostando lá na Terra Sagrada o que vai acontecer nessa caçada. Falando ali que para a Guerra dos Clãs, apostei na família Shepard e na Santa Gunko para a luta individual. Com eles falando, bom, mas a Gunko, ela é conhecida como a lâmina vassala de Deus. E logo depois disso, vemos uma jovem Gunko, né, com seus cabelos longos, penetrando suas setas em vários dos pobres escravos fugindo. Com a gente recebendo a informação que, além dela pertencer à família Menmayer, né, uma família nobre, ela é considerada a lâmina vassala de Deus. O que me faz pensar que esse nome condiz com ela ser, né, a arma pessoal de Imu-sama. E se foram os Tenryubitos, entre aspas, normais que falaram isso, me leva a crer que até mesmo eles sabem quem é Imu, né? Uma coisa que a gente estava teorizando há muito tempo é que, pô, como que o São Charles vai saber quem é Imu-sama? Porém, com esse flashback, é isso que está dando a entender. E depois disso, vemos a galera falando, nossa, o Garlic vai faturar essa mulher, vai virar a esposa dele, com a gente vendo a Shaki aprisionada e esperando o seu futuro cruel, com ela tendo uma face triste e estoica, e o que me leva a crer que quem vai salvá-la é Rayleigh, e aí, né, que o amor em si vai finalmente florescer e vai se tornar o que a gente conhece. Mas agora Eiichiro Oda decide ser gráfico de novo e mostra a maldade de São Shepard, com ele atazanando uma criança que se escondeu no topo de uma árvore, falando para ele simplesmente descer porque os espinhos vão amortecer a queda dele, sendo claramente uma piada. E a gente vê o pai dele implorando por misericórdia enquanto ele se desequilibra e cai no chão. E logo depois, o que dá a entender é que os dois morrem perante esse cavaleiro sagrado, mostrando o quão ruim é de fato esse personagem, o quão vilanesco ele consegue ser. E em contraste a isso, vemos toda a trajetória do Dragon, vendo um campo onde só tem escravos mortos, e ele pensa que se ele tentar salvar esses escravos, o pelotão inteiro dele será dizimado. Ou seja, ele é retratado como exatamente esse tipo de personagem, um personagem que quer salvar todo mundo, que não tem nada a ver com isso. Ele quer salvar os escravos, ele quer salvar os marinheiros que convivem com ele, que não tem culpa de tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele é impotente e sabe que não consegue fazer tudo isso. E então vemos uma situação que já conhecemos sob outra perspectiva, daquele discurso inflamado de Ivankov tentando fazer com que os escravos, né, realmente se virem e tudo mais, sendo que um Tenryubito espreita todo esse discurso. E quando ele está prestes a atirar na lebre super rara que é Akuma, né, o garoto bucaneiro, Dragon atira nesse Tenryubito, detalhe, com uma arma de tranquilizante, né, ele não matou esse cara. Porém, enquanto os Tenryubitos estão caçando, eles são interrompidos pela chegada dos Piratas Rocks, que é uma situação que já vimos antes, sendo que agora com todo o contexto que temos. E então vemos uma cena semelhante, mas agora com Rocks no meio de todos eles, falando que aqui terão tesouros, frutas do diabo e a Shaki, ou seja, bora lutar junto, chega de inimizade, chega de blá blá blá, vamos ser uma tripulação só aqui e quando a gente voltar pra casa a gente divide, vamos que vamos. Sendo que a gente sabe que o objetivo verdadeiro do Rocks chegar aqui é pra salvar o seu filho, sendo que ele fez, né, toda essa pose de Akuma no Mi, o caralho, pra fazer com que toda a tripulação ajudasse ele e fosse até aí. Então vemos a sequência da machorada da tripulação falando que a gente não pode dividir a Shaki, achar que vai ser minha, o caralho. E o jovem Edward Newgate falando que, cara, eu vou salvar a Shaki porque ela é minha amiga, mas se ela se apaixonar por mim, que maravilha. Depois disso, a gente vê o Stroicer, né, o braço direito de Big Mom, falando que o Ochoko ficou na ilha e por isso ele vai se ver quando eles voltarem. Com a gente sabendo que esse personagem teve certa responsabilidade pelo sequestro de Shakuyaku e que também no futuro ele será deposto por Marshall the Teach, o filho de Rox the Shebeck, no incidente de Rockport.
com a gente vendo que desde essa época o Choco ficou na Ilha Pirata e não se mudou de lá. E considerando que ele é pai de Caribou e Coribou, a gente fica pensando, né, o que o Caribou quer de fato com a tripulação do Barba Negra. Será que ele é um tiete, um fanboy? Ou será que ele não sabe que o Barba Negra provavelmente matou o pai dele? Enfim, tudo isso são situações que eu ainda quero ver. E depois disso, vemos Big Mom e Kaido falando o que a gente já sabe, né, com eles falando que vão pegar Akuma no Mi, o Kaido falando, tu vai pegar uma pra mim, beleza? E então, finalmente, Rox parte pra dentro, matando todos os marinheiros no seu caminho e adentrando de fato em God Valley. E aproveitando toda essa comoção, o jovem Dragon consegue localizar os gêmeos e consegue fugir com eles de toda essa confusão, aproveitando que milagrosamente eles não estão chorando mesmo com todo esse barulho, mesmo com toda essa confusão. Vemos os piratas Roger chegando em toda essa epopeia e falando que eles estão aí para também salvar a Shaco Yaku, e o Roger fala para sua tripulação para eles se concentrarem no tesouro e deixarem a Shaki com ele, o que faz com que ele seja pisoteado por toda a sua tripulação e fique na merda, o que é uma cena bem engraçada. Mas toda essa cena mostra o seguinte, né, que os piratas Rox e os piratas Roger estavam aí para majoritariamente salvar a Shaco Yaku, e o tesouro seria, né, um a mais, mas eles não estavam preocupados de fato com toda a trama de dragões celestiais e escravos e o caralho, e o próprio Rox de Shebeck estava preocupado somente com o seu filho. Ele não estava preocupado em salvar escravos e tudo mais. O único de fato que mostrou interesse em salvar esses escravos e salvar, né, crianças e tudo mais é Monkey D. Dragon. E a gente já vai explorar isso daqui a pouco. Porque vendo toda essa movimentação pirata, os Cavaleiros Sagrados se juntam e a gente vê, né, eles em sua totalidade nesse incidente. Com a gente vendo Garlin, aquela mulher e aquele cara mascarado que já tinham aparecido até mesmo no anime. A gente vê um jovem Shepard, aquela garota da família Manmayer, né, que aparentemente é um contato da Gunko. E a gente vê também o que parece ser a mãe do Kirigan. Eles são bem parecidos, um cabelo igual, uma anatomia igual, e um outro cara que parece um homem-peixe barra Yeti gigante, o que me faz crer o seguinte, que essas anomalias corporais advêm de frutas do diabo especiais. Até porque o governo mundial tem essa temática de serem extremamente contra as outras raças, não é verdade? Então ter pessoas de outras raças dos Cavaleiros Sagrados eu acho que é um pouco fora do tema, logo eu acredito que essas formas diferentes sejam advindas de frutos do diabo. Então a gente vê só um flash dos piratas Rox batalhando no incidente de God Valley com o Barba Branca e Chique mostrando seu poder, mas antes que eles possam cortar todo mundo, um homem joga uma bola de canhão na ilha, com a gente sabendo que chegou Monkey D. Garp. Então vemos a chegada do vice-almirante, que daqui a pouco será conhecido como o herói da marinha por causa desse evento, mas a gente sabe que o herói de fato é o seu filho, ironicamente. Pelo que a gente está vendo, o próximo capítulo vai ser verdadeiramente o que aconteceu de fato entre essas três entidades no incidente de God Valley, né? Garp, Roger e Rox. Até porque o Sengoku falou pra gente lá atrás que esses dois se juntaram para conter Shebeck, coisa que a gente não viu ainda. Porém, todo esse flashback envolvendo Rox até então tá muito romântico, né? Piratas se movendo pelos mares por causa de uma mulher, por causa de amor, pessoas poderosíssimas fazendo o inacreditável por causa de outras pessoas e tudo mais, tudo isso faz parte de uma temática. Mas no fim do dia, o que inevitavelmente aconteceu é que Garp, lutando contra Roger, lutando contra Rox, protegeu os dragões celestiais, o que fez com que ele ficasse conhecido como um herói, e ele odeia esse termo, e é por isso que ele se mantém em vice-almirante, para nunca receber ordens diretas de dragões celestiais. Ao mesmo tempo que a gente sabe que ele está numa instituição que responde diretamente a eles, portanto ele faz parte desse problema. Por mais que o Fugitora seja, né, um cara que quer fazer diferença, que quer fazer esse movimento de desanexar a marinha do governo mundial, mas isso sinceramente será algo que, se acontecer, só vai acontecer no final da obra, mostrando de fato que o herói, aquele que quer o bem comum, é
o seu filho. É Monkey D. Dragon, um homem que abandonou a marinha para se tornar um rebelde. E esse capítulo mostrou Marshall D. Teach, ou David D. Teach, de uma maneira que a gente nunca viu, né? E eu quero ver muito a relação dele com o seu pai, que provavelmente vamos ter no próximo capítulo, né? Com Rox chegando e salvando seu filho e sua mulher, provavelmente, e talvez morrendo no processo. Eu acho que esse momento vai definir muita coisa do que a gente conhece desse personagem e o porquê ele é tão obstinado, o porquê ele é tão convicto, o porquê ele é oportunista, o porquê ele é covarde, o porquê ele ficou tanto tempo em um determinado plano, a sua obsessão pela Yami no Mi. Tudo isso eu acho que pode ser explicado nesse flashback e nesse próximo capítulo. E como eu já disse, esse capítulo deixou bem escrachado, né? Que Roger, Garp, até mesmo Rox têm objetivos meio individualistas, meio egoístas, e que eles não se importam de fato com a trama do governo mundial e a trama dos escravos e tudo mais. O único que se prontifica perante tudo isso é Monkey D. Dragon. E percebendo ele nesse capítulo, querendo salvar todo mundo e percebendo que isso é impossível, ele ganha muito mais profundidade, percebendo, né, que existe esse meme, né, dele nunca se mover, e o quão doloroso deve ser para ele não conseguir se mover por um bem maior. Existe muita crítica a esse personagem pelo fato, né, de que a Ginny foi sequestrada, ele não fez nada, o Kuma foi sequestrado e ele não fez nada até certo ponto. Coisas aconteceram que ele poderia intervir, mas ele não fez nada. E isso para muitos fãs é visto como uma fraqueza, é visto como ele não sendo tão bom assim. Sendo que Monkey D. Dragon é o líder de uma organização revolucionária que sempre está na corda bamba quando o assunto é ser alvo do governo mundial. Tanto que por isso ele demorou tanto tempo até finalmente fazer, né, um ato contra a Terra Sagrada. E vendo esse passado dele e o desejo dele de salvar qualquer pessoa em perigo, qualquer pessoa sofrendo injustiças, o que esse cara deve ter pensado no momento que Ginny foi sequestrada por dragões celestiais, se tornou forçadamente uma esposa deles, sabendo o vínculo que ela tinha com o seu amigo Kuma, sabendo que ela era uma comandante de um exército revolucionário, né? Ela comandante oeste. Isso deve ter doído demais para esse personagem, mas ele sabe que ele não pode mover seus esforços e se expor a ponto de salvar uma única pessoa. Ele tem completa noção que ele faz parte de algo maior, e para esse algo maior continuar assim, ele não pode salvar qualquer um, ele não pode fazer qualquer movimento. E sabendo o quão idealista ele era nesse passado e o quão, né, energético ele era para salvar todo mundo que precisava, imagina a cabeça dele em todos esses momentos, né? Isso dá uma profundidade enorme para esse personagem, na minha opinião. Ainda mais quando a gente vê que ele criou o exército revolucionário de fato depois de Ohara, né? Ele já viu muitas injustiças acontecendo, o que fez ele sair da marinha, fez o exército da libertação, mas vendo a extensão da maldade do governo mundial, de apagar conhecimento, de temer pessoas conhecerem a verdade, fez com que ele finalmente se organizasse, se prontificasse, se fortificasse e se tornasse realmente um monstro na visão deles, porque ele sabe o quão monstruoso podem ser os dragões celestiais, mais do que ninguém. E confirmando tudo isso, que ele é um ex-marinheiro e que ele teve, né, um passado bem escroto com God Valley, isso pode combinar com a relação que ele teria com o Sakazuki, né, o Akainu, mostrando provavelmente essa quebra deles dois, eles seguindo por caminhos separados, até porque o Akainu parecia ser alguém que meio que considerava o Dragon um pouco a mais do que só um inimigo, e sim algo mais pessoal, por exemplo, quando ele luta com o Luffy, se referindo a ele como filho de Dragon e tudo mais. Esse capítulo mostrou muita coisa nova, mas mostrou coisas que a gente já tinha visto sob outro contexto e outra perspectiva, o que eu achei muito legal, mas eu acho que é realmente no próximo capítulo que a gente vai ver coisas que a gente nunca viu antes. Coisas que verdadeiramente vão fazer esse flashback valer a pena e vão fazer com que a gente entenda muito melhor certos personagens. A gente ainda tem que ver o que Dragon vai fazer com os gêmeos, a gente ainda tem que ver a relação de Shebek com Teach, e a pergunta de $1 milhão, que é o que realmente aconteceu. Será que Garp e Roger realmente se juntaram contra Rox? Ou isso é algo muito mal
contado e aconteceu de outra maneira, os Cavaleiros Sagrados estavam envolvidos e tal. Isso são coisas que serão respondidas no próximo capítulo, pode ter certeza. O flashback continua e tá longe de decepcionar. Eu tô vendo algumas pessoas aí comentando, tipo, meu Deus, essa obra perdeu as estribeiras, não tem como. E eu gosto de acreditar que são pessoas que não gostam de One Piece, não veem One Piece e só estão hateando porque sim. Porque, sinceramente, apesar, né, das críticas válidas de que esse flashback é um flashback, não é um flashback, ainda assim, quem fala mal dessa história e da maneira que estamos vendo nesse momento tá de sacanagem, né? Esse é o momento mais épico que estamos vivendo nessa obra. Toda a introdução de Shebeck, a sua tripulação, a maneira como ele lida e agora casando com Cod Valley, tá sendo uma putaria de bem feito. Mas é aquilo, cada um é cada um, mas na minha opinião, a saga final tem esse nome por um motivo e o Oda tá sabendo fazer essa brincadeira. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Adson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, O Gugas, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Guadiorei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Corredor PL, Rafa, Gabriel Franco, Volknar e o Kakamagish, que odeia baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Ria Benedito, Ibura, o Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frost, Isaac, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarra, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Protestar, Timon Analítico, Goiaba dos 2 Hipnos 11, Devens, Vinhos Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, John Vector, Davi Martins, Isalon, Worth, Gabriel Rachadel, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Mãe Jobão, Catraca, Makoto Fanudante, Branco Júnior, Richard K, Pesodel 515, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Yalim Rabei, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Iride, Dimitri Alves, Abílio Rua, Gabriel Rodrigues, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Igor Pereira, Maurício Vieira, Sugiro que me mame, Yuri Fukuda, Waffen, Caio Dutra, o Jagena Jesus e as Árvores Somos Nozes, Irrude, Pai de Dois Gases Smoke, Pepoca, o Ev, o Fluminense, Cowboy do Espaço e Igor Viana. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladins do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobre sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!